A Soch existe há um tempão, eu estava conversando com ele ali. Ela foi instituída em 28 de fevereiro de 82 em Belém do Pará, mas oficializada, formalizada em Curitiba, no mesmo ano, dia 20 de abril. 20 de abril do mesmo ano. E aí, eu queria entender, assim, você tem mais ou menos aqui, que eu estava conversando com as pessoas, falaram que tem mais ou menos 20 pessoas que trabalham aqui de maneira voluntária e tudo mais. Como é que chegam essas pessoas aqui? Tem muita visita de fiel aqui na Soch? Depende. Primeiro, eu lembrar de uma coisa, que tudo que eu disse há 2 mil anos, que saiu da minha boca, se cumpre. O que disseram é outra coisa. O que eu falei que ia ser, é. Então agora, depois que a Soch foi estabelecida, cuja sede aqui em Brasília, aqui é Brasília, tem muitos ignorantes que acham que não, que aqui é uma periferia, mas é Brasília. Aqui que nasceu Brasília. O Catetinho está aqui nesse bairro. Muito bem. Daí então, desde que eu instituí a Soch, meu pai disse que até então qualquer pessoa me abordava na praça pública, em qualquer lugar, eu falava, sempre falo, no aeroporto, quando eu for a São Paulo, eu a São Paulo para televisão e falo. Só que agora aqui, disse o senhor, que é a casa dele, tem que passar pela porta estreita, conforme eu disse há 2 mil anos. Então, no que consiste a porta estreita? Então, a pessoa não pode dizer, eu quero falar. Não, tem que falar com os discípulos, tem assessoria, marca o dia que pode, que nem sempre eu posso, nem sempre eu estou aqui. Né? Eu não vou ser escravo de ninguém, meu pai disse. Aí aqui, quem quer conhecer a lei de Deus, depois de ler tudo que eu já falei, as 400 perguntas na internet, lê o livro Despertador, volume 1 e 2, que está lá, explosivo. Não dá para mostrar para ele, já que está falando. Eu tenho Não tenho. Daí, então, depois disso, inclusive, por que essa porta é estreita? E porque essa é a porta simbolicamente estreita. Porque se o indivíduo diz assim, não, não teve casa, então se ele é turista, então ele não é Cristo, então não quero falar. Então, agradeço a ausência. Ó, senhor, muitos são chamados e poucos escolhidos. Exatamente, ali, ó. 20, versículo 16. Não, exatamente. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? São os poucos escolhidos. Porque só quem escolhe é Deus. E como é que ele escolhe? Revelando no foro íntimo do indivíduo quem sou. Daí a pessoa chega a perguntar, tem pessoas que debochavam de mim. A minha primeira discípula, que Deus a tem sustentava, viveu comigo quase 40 anos. Quando ela me viu em Belém do Pará, você disse, era Cristo na terra, que coisa nenhuma. Assim. Aí depois ela foi me ver na Praça do Relógio, falar, isso na primeira vez, eu entendi. Aí ela me seguiu, ela enfrentou o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, tudo que os pais não queriam, e eu junto com ela, e estamos, até hoje, ela partiu fisicamente, mas o espírito dela está ligado comigo, porque ela foi a pessoa mais corajosa que encontrei aqui no Brasil, até a fundação da Soch. Isso que você falou é interessante também, tem a ver com uma próxima coisa que eu queria saber, que é, você fala sobre as pessoas que já faleceram, que estejam com Deus e tudo mais. Cara, você tem alguma ideia de como que vai ser o fim da jornada do corpo do Henri Cristo na Terra? Claro, meu filho. Preste atenção, isso é uma excelente pergunta. Que eu disse a 2 anos que quando eu voltasse aqui, todo olho me veria. Quando eu falei isso, ninguém nem imaginava uma web. Ninguém. Desde que eu estou aqui, há 30 anos atrás, ninguém falava 40. Muito bem, todo olho me verá, certo? E também disse na sequência, está ali, ó, cabelo branco da cor da neve, né? Então, quando meu cabelo ficar branco da cor da neve, todo olho me verá, só então todo olho me verá, porque muitos ainda estão ratejando atrás de fantasia. Todo olho me verá. Aí também meu pai bondoso disse que eu posso voltar, me livrar do meu veículo cela, que é meu corpo. Veículo? Meu veículo cela. Tá. Tu também tem um veículo cela, tu pensa que é um veículo, é uma cela, tu está preso nele. De noite tu consegue fugir no sonho, às vezes, né? Mas tu está preso nele. É teu veículo e tua cela. Tem uma parábola que eu mandei registrar lá na montanha de Paranaguá sobre isso, inclusive, a parábola do veículo cela, não é isso? Sim. Então, tá. Então vamos ser realistas, vamos deixar as fantasias de lado, entende? Vamos ficar direto. Tudo direto ao ponto, entende? Assim que eu gosto. Então as pessoas, é claro, fantasias. Ai, fulano, meu parente, meu irmão, não sei lá. Na hora do vamos ver, sobra só espírito. Entendeu agora? Espírito. Pensem nisso.
Pensem nisso. Que adianta ter, se prender a coisas materiais, se depois teu veículo Stella ocupa tão somente 7 palmos. Isso que hoje em dia, modernamente, até está ocupando muito menos um potinho de cinza, assim, resolvido. Não é assim? Não é assim? Então tá. Esses tempos ainda eu fiquei sabendo de um ator famoso aqui no Brasil que virou cinza, né? Que Deus o tenha em sua santa paz, né? Mas Henri, quando o teu veículo Stella se for, como é que fica a doutrina? Está tudo estabelecido no Estatuto da SUS, o Estatuto da SUS. Quem vai levar adiante são os discípulos. Lá está tudo estabelecido, inclusive deixar bem claro que existem igrejas e igrejas. Igreja Universal do Reino do Demo, diz que Deus é o Reino do Demo. Igreja, não sei lá. Agora o SUS, o reino de Deus instituído na terra está no Estatuto. Até o fundador dela, meu filho do coração, que Deus o tenha, que reencarnou e que nessa encarnação ele tinha sido juiz de direito, delegado, e quando me encontrou ele advogado. Ele, que ajudou a fundar a SUST, ele também já partiu e também ficou sabendo através de mim que ele era ele, e não o que eu falei para ele. Você vem de São Paulo, né? Sim. Tá, então lá no Hotel Commodore, em São Paulo, tá? Eu fui convidado pelo SBT para fazer uma aparição lá no tempo do famigerado Homem do Sapato Branco. Né? Inclusive ele precisou do meu Senhor para dizer, cara, vamos saber que ele fez coisas sujas e que Deus agora misericordioso o tenha. Então lá no Hotel Commodore, que estava comigo Simão Pedro, Dr. Edson Santani, a Beverê, minha discípula mais antiga, e o Senhor marcou ele com sangue, para ele saber quem ele era. Lá no hotel. É uma coisa muito chocante que aconteceu lá no Hotel Commodore. Ele era Pedro. Ele era o Pedro, para eu saber que... E do mesmo jeito, assim, era o título de doutor, mas era bem assim como ele era. Tá? E daí, ele, lá no Hotel Commodore, depois da aparição na televisão, foi gravado e tal, né? Daí, ele apareceu de manhã cedo para mim, veio conversar comigo. Eu disse para Beverê, naquele tempo que isso aconteceu, eu não tinha fundado a SUST ainda. Foi depois disso que eu fundei a SUST. Que eu fui hóspede da casa dele, né? Em Curitiba. E daí, da mãe dele... Você não brigou com ele por ter criado todos os dogmas? Ele era Pedro, né? Que é o patrão. Eu ia te explicar, se eu parar aqui não posso continuar, né? Mas, bom, tá. Mas eu sei, eu compreendi o que tu queria falar. Então, só concluir como é que Deus marcou ele de uma forma bem chocante, com sangue. Ele, quando estava conversando comigo de manhã cedo, estava ele, porque eu tomava desejo no quarto sempre no hotel, né? E daí ele estava ali comigo sentado e aqui, Beverê ali do lado. Onde eu olhei para ele e vi que vertia daqui da calça dele sangue. Pensei, estranho, eu digo, Beverê, porque ele também ela se chamava pelo nome de Guilmar. Tu vai lá para o teu alojamento, porque ele dormiu no quarto comigo, né? Eu vou te contar esses detalhes para quem analisa bem no âmbito policial até. Então vai lá que eu quero falar uma coisa sozinho com ele. Aí quando ela saiu, eu disse, escuta meu filho, tu está machucado, tem algum problema? O que é? Não, olha aí, ó. Isso aí. Ele, peraí, aí ele vai lá no banheiro. Ele tinha acabado de sair do banheiro, detalhe importante. Tinha acabado de sair do banheiro, tinha acabado de tomar banho, quando eu mandei ele chamar a Guilmar, né? A Beverê, né? Daí eu peguei, ele disse assim, mas mestre, eu acabei de vir lá, me chama de mestre, eu acabei de vir do banheiro, né? Tomei banho, tudo, como pode, eu assim. Ele foi lá, ele voltou com a cueca dele toda ensanguentada. Olha onde é que Deus marcou ele, para os tempos atuais, toda ensanguentada. Mestre, minha cueca está limpinha. Daí ele disse para mim que a mulher dele, da época, a atual mulher dele, era muito ciumenta. Então, quando ele saiu de lá, se ele avisse que ele ia levar mais uma cueca, ela já ia encrencar com ele. Olha os detalhes que ele me contou. Ele levou escondido sem saber por quê. Daí, graças a isso, ele pôde tomar um banho de novo, botar aquela cueca e daí voltou para acudir. Aquela cueca ele foi. Ele, como eu te disse, ele era tão... Lembra que se fala da sogra de Pedro? Então, ele era um cabra meio metido a besta. Um pescador
sem limite. E ele tinha 4 concubinas quando me conhecia. Eita. Então, pois é, para 12 filhos, ele foi visitar cada concubina e mostrar aquela cueca e perguntar para elas o que elas achavam, e tirava a roupa e mostrava que eu não tinha nenhum ferimento, ele tem certeza que eu não tinha nenhum ferimento. Até que ele chegou de volta para mim, e daí ele disse, mas o que pode ser se o senhor te marcou aí, que o senhor me disse com sangue, para tu saber que tu és o mesmo Pedro de outrora, entende? E que daí que tu crucificado de cabeça para baixo. E esse sangue marca a tua condição. Ninguém é obrigado aqui. Aí, detalhe, quando eu fui então interrogado pela Polícia Federal, por um instante tiraram ele perto de mim, que ele ia sempre onde eu tinha a ver com autoridades. Aí tiraram ele perto de mim, quando voltou para a sala de interrogatório, ele disse, falou no meu orelha, olha, me retiveram aí, porque eles queriam que eu não viesse contigo, queriam que eu ficasse só como testemunha, né? E daí eu disse para eles que não, dessa vez não ia te negar. Então ele já tinha assumido a condição dele, tinha raça, ele tinha sido seminarista, tinha estudado na PUC, essas coisas todas, seminarista, né? Que a genitora dele... Era um cara estudado. Sim, ele inclusive estudou religiões, ele foi obrigado a estudar religiões no tempo que ele era delegado de polícia, que surgiu um caso que ele me contou, né, de um indivíduo que incorporou um espírito lá, e bateu até nos policiais, tudo. Ele foi ver pessoalmente o que se tratava. Então, ele foi obrigado a estudar todas as religiões afro, né, para poder entender como é que incorporava. Então, ele era apenas um católico, bem fervoroso, né? Bom, esse assunto encerrado, quem quiser vai pesquisar, tem tudo na internet.